Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo, continuamos nosso estudo aprofundando sobre os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Hoje, vamos falar dos receptores do sistema complemento. Se você quer saber como eles funcionam, onde eles são encontrados, cola comigo aqui nesse vídeo que logo após a vinheta a gente continua, beleza? Então vamos lá! Então aqui a gente tem uma tabelinha para falar dos receptores para os fragmentos do C3 do sistema complemento. E lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o sistema complemento. A gente já falou então de história do sistema complemento, das suas características gerais, das suas funções, como ele é ativado pela via clássica, pela via das lectinas, pela via alternativa, e também falamos da via final do complemento, aquela via lítica. Estamos aqui para falar dos receptores e aí a gente vai então continuar essa lista de vídeos sobre o sistema complemento e convido vocês, se quiserem, a assistir os vídeos anteriores que eu mencionei ou os vídeos subsequentes que vão vir ainda sobre o sistema complemento. Para isso, não se esqueça de dar o like e também se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ser notificado quando esses vídeos aparecerem, beleza? Eu já vou tirar meu rostinho aqui para a gente falar sobre essa tabelinha e destrinchar os mecanismos associados à ativação do complemento no sistema imunológico. Bora lá! Então a gente tem aqui uma tabelinha e é importante mencionar que o sistema imune ele acaba então sendo muito caracterizado como um sistema de reconhecimento do próprio e do não próprio. O sistema complemento, como a gente viu nos seus mecanismos de ativação, envolvendo as três vias principais, ele acaba então tendo mecanismos para identificar os organismos estranhos ao nosso corpo. Então, muitas moléculas biológicas no sistema complemento vão ser capazes de se ligar a receptores de membrana que as nossas células possuem, e isso vai fazer com que a nossa célula identifique uma substância como estranha, como um mecanismo, digamos, indireto de ativar essas células via sistema complemento. E aí a gente precisa então conhecer quais são esses receptores. Alguns deles a gente vai mencionar quando falar das próprias células posteriormente, ou até mesmo na regulação do próprio sistema complemento. Essa tabela foca muito no C3, tendo em vista que o C3 talvez seja um dos mais relevantes componentes do sistema complemento. Vai chamar a atenção aqui que ele também tem vários tipos de receptores, a gente vai destrinchar um pouquinho deles aqui. Vamos ver então quais são os ligantes que ele possui, quais células eles vão estar dispostos e qual função que eles vão estar associados. Então a gente vai ter aqui o receptor do complemento do tipo 1, ele vai ter uma maior afinidade pela molécula C3b, então, que é um dos fragmentos do sistema complemento, mas também pelo C4b e pelo IC3b. Ele atua principalmente para promover a fagocitose de partículas recobertas pelo C3b e também pelo C4b, e isso também vai ser importante, por exemplo, para a remoção de imunocomplexos na circulação. Mais para frente vamos ter vídeos aqui que vão falar um pouco sobre o papel de imunocomplexos na autoimunidade, as doenças do sistema imune, e o sistema complemento tem uma forte participação também nesse processo. Como ele tem uma afinidade maior pelo C3b e C4b, a gente pode ver que isso é especialmente importante em células derivadas da medula óssea. Por exemplo, eritrócitos. A gente pode chamar a atenção também para os neutrófilos, para os eosinófilos, para os linfócitos T, para os linfócitos B, para os próprios fagócitos mononucleares, os monócitos, macrófagos, além de células dendríticas foliculares, onde a gente encontra aí nos folículos de órgãos linfóides secundários. Como a gente já mencionou um pouquinho sobre isso na nossa aula sobre órgãos linfóides. Vou deixar o cardzinho aqui também para que vocês possam futuramente aí acompanhar essa aula. Os fagócitos, naturalmente, vão utilizar esse receptor para se ligar aos fragmentos C3b, C4b, que tem aquele papel de opsonização. Como a gente já viu, opsonizar é marcar uma célula para ser eliminada por fagocitose. Então, esse é um receptor muito associado ao processo de fagocitose. Nos eritrócitos, por exemplo, tem outro papel muito importante que se envolve aqui com a eliminação de imunocomplexos. Então, vão haver imunocomplexos que vão estar ligados ao C3b e C4b, e aí o CR1 presente nos eritrócitos vai se ligar a esses imunocomplexos e transportá-los para o fígado e para o baço. Quando chegar lá, aí os fagócitos lá presentes
vão remover os imunocomplexos da superfície dos eritrócitos, os eritrócitos continuam a circular no sangue, exercendo suas funções. Além disso, é importante mencionar que esse receptor, né, o CR1, ele vai ter um papel importante, nós vamos falar lá na frente, tem aí um papel para regulação na ativação do sistema complemento. E aí ele regula porque ele vai promover a dissociação da C3 convertase, que a gente viu em outros vídeos, que é essencial para deflagrar a resposta do sistema complemento. Então ele age como um cofator que cliva C3b e C4b, podendo inativar essas moléculas, então tendo um papel importante aí na regulação da própria atuação do sistema complemento. A gente tem também um receptor do complemento tipo 2, também chamado de CR2. Ele vai ter uma associação com o C3D, o C3DG e o IC3B. Então, são também ligantes que são fragmentos de C3, mais especificamente do próprio C3B. Então, ele atua estimulando resposta imune humoral, porque ele atua estimulando a ativação de células B, então, naturalmente, ele vai estar presente nas células B, nos linfócitos B, e aí isso ajuda, né, para o combate a antígenos e promove a retenção de complexos imunes, antígenos de corpo, né, nos centros germinativos. Então ele está presente além dos linfócitos B nas células dendríticas foliculares e também em algumas células epiteliais, como por exemplo no epitélio nasofaríngeo. Então dessa forma, ao agir com células dendríticas foliculares, ele ajuda a capturar antígenos, mantendo-os aí nos centros germinativos. E no epitélio nasofaríngeo, ele também pode atuar como um receptor para o vírus Epstein-Barr, ou EBV. E a gente vai ver também que muitos estudos mostram uma associação forte desse vírus com o carcinoma nasofaríngeo. Então, esse receptor CR2 do complemento pode estar associado aí a uma infecção pelo vírus Epstein-Barr, que pode causar um tipo específico, porém raro, de carcinoma, que é o carcinoma nasofaríngeo. A gente tem ainda o receptor do complemento tipo 3, também chamado CR3, ou de forma mais famosa, o MAC1. Ele vai se ligar principalmente ao IC3B, também ao ICAM, que é uma molécula presente no endotélio vascular, e também vai se ligar a alguns micro-organismos, como a gente vai ver. Então, principalmente pela sua ligação ao IC3B, né, que vai ser um produto da degradação do C3B, esse Izinho aí, né, um I de inativado, tá? Então, esse MAC1 ou CR3, ele vai ser muito expresso em monócitos, em neutrófilos, em células NK, ou natural killers, que nós vamos falar mais para frente. E a gente pode associar que, principalmente nos fagócitos e nos neutrófilos, ele vai ter um papel importante no reconhecimento de células opsonizadas pelo IC3B. Ou ele pode participar também do reconhecimento direto de bactérias, né, para fagocitose, via algumas outras moléculas da superfície microbiana que ainda são desconhecidas pela ciência. Então a gente falou da fagocitose e esse papel dele em relação à molécula de adesão do endotélio, ao ICAM1, isso é muito importante para o recrutamento de leucócitos num processo inflamatório. A gente lembra que o sistema complemento, ele participa de indução de processos de opsonização, mas também de indução de processos inflamatórios. Então, quando a gente tiver aí uma resposta imune deflagrada pelo complemento, vamos ter vasodilatação, recrutamento de células e essa adesão para que esses leucócitos possam extravasar os vasos sanguíneos, né, fazer um processo chamado de exsudação ou de apedese, e aí você tem essas células saindo do vaso e indo para o tecido conjuntivo, onde a infecção está instalada. A gente tem ainda o receptor do complemento tipo 4, também chamado de CR4, P150, 95, CD11, CD18. E aí, qual é a molécula ligante mais relevante aqui? O IC3B. Olha só, ele vai ser muito semelhante à atividade do CR3 ou do MAC1. Inclusive, ele está presente nos mesmos tipos de células, né? Fagócitos, que são os monócitos e neutrófilos, e também células natural killer, ou células NK. Como função, chama a atenção a questão da adesão celular e da fagocitose. Um detalhe interessante que a gente pode mencionar é que esse receptor CR4, também chamado de CD11, ele é muito expresso na célula dendrítica, que vai ver que é uma célula que tem capacidade de apresentar antígenos. Mais para frente nós vamos falar disso em outros vídeos. E aí, como ele é muito expresso nesse tipo de célula, ele acaba funcionando como um marcador para identificar células dendríticas em estudos histopatológicos. Apesar de não mencionar aqui nessa tabelinha, ainda tem um tipo de receptor do complemento da família das imunoglobulinas, que a gente chama de CRG. Ele é expresso, então, na superfície de macrófagos, no fígado, que também são conhecidos como células de Kupffer. Ele é uma proteína que está na região extracelular
com capacidade de reconhecer, então, os domínios de imunoglobulinas, né, de anticorpos, e ele se liga a fragmentos de C3b e também de IC3b, estando associado principalmente com remoção de bactérias que vão ser opsonizadas e outros patógenos que vão estar aí circulando no sangue e aí, porventura, vão passar lá no fígado e aí são identificados esses fragmentos, né, do complemento por esse tipo de receptor que as células de Kupffer vão removê-los aí, especialmente pelo processo de fagocitose. Então, é uma opsonização, né, mediada por esse grupo aí de receptores do complemento. A gente tem, além do C3, outras moléculas também no sistema complemento, que é o C4, o C5, e muitas delas têm papel bastante importante. Nós vamos mencionar aqui o C3A, o C4A e o C5A, que é um destaque aí como anafilotoxinas do sistema complemento. Tem também o C1Q, muito importante para a ativação da via clássica, e a gente vê que tem um papel pró-inflamatório no C3A, C4A e no C5A, e aí eles vão ter um papel importante em várias células. Por exemplo, a gente tem aqui o receptor do tipo 1 do C5A. Esse receptor ele é muito importante e ele é presente em várias células. Lembra que eu falei em vídeos anteriores que o C5A é a mais potente anafilotoxina do sistema complemento. Então, ele age em neutrófilo, ele age em eosinófilo, basófilo, monócito, mastócitos, macrófagos. A gente tem ainda células endoteliais, músculo liso, células epiteliais, até nos astrócitos do sistema nervoso, devido ao importante papel que o C5A tem em atuar como anafilotoxina. Tem um receptor de C3A também, que ele vai meio que ajudar aqueles receptores de reconhecimento de padrões do tipo TOL. Então, receptores semelhantes a TOL, que a gente até mencionou no vídeo lá de introdução ao sistema imune, a gente fala dos receptores da imunidade inata, e a gente vai mencionar também, quando falar de células do sistema imune, especialmente as células da imunidade inata, esses padrões moleculares que os patógenos têm são reconhecidos por alguns tipos de receptores. E aí que esse receptor de C3A também vai ser importante, porque ele acaba ajudando na ativação daquelas células sentinelas nos fagócitos que vão reconhecer aí invasores dos tecidos conjuntivos. Além disso, a gente tem ainda o receptor de C1Q, que também muitos fagócitos vão expressar e acaba ajudando, no caso aqui, para remover corpos apoptóticos e algumas fibras proteicas, como fibrilas de complexos amiloides, que podem vir a aparecer nos tecidos conjuntivos. Então, eles se ligam a C1Q e ajudam a remover essas moléculas aí do tecido conjuntivo para evitar também o estabelecimento de algumas lesões. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra esse vídeo sobre os receptores do sistema complemento. E aí a gente completa um pouco sobre como o sistema complemento é ativado, como ele interage com as próprias respostas do sistema imune. No próximo vídeo, vamos falar sobre uma animação para revisar todos os aspectos principais que a gente falou do sistema complemento. Então, para não perder o vídeo, não se inscreve, diz que está inscrito no canal, ativar o sininho e dar o like nesse vídeo aqui também, porque são curiosidades que acabam fazendo você a interconectar várias informações sobre o sistema complemento e o seu funcionamento dentro de um contexto imunológico. Beleza? Então, conto com vocês aí. Até a próxima!